Olha, vamos ser sinceros. A qualidade do nosso sono afeta tudo. O humor, a produtividade, a saúde, tudo mesmo. Por isso, nesse guia, a gente vai mergulhar num passo a passo bem prático, baseado em recomendações sobre higiene do sono, para ajudar a transformar as noites de uma vez por todas. Quem nunca ficou rolando na cama, olhando para o teto e pensando, por que é tão difícil simplesmente dormir? Pois é, essa frustração é super comum, mas a boa notícia é que a solução, muitas vezes, está mais nos nossos hábitos do dia a dia do que em algum segredo mirabolante. Certo, mas afinal, o que é que significa essa expressão higiene do sono? Vamos entender direitinho o que esse conceito quer dizer. O ponto principal é este: não se trata de um truque mágico ou de uma pílula milagrosa. Higiene do sono é, na verdade, um conjunto de pequenas ações consistentes. São coisas que a gente faz ao longo do dia e que vão, aos poucos, ensinando o nosso corpo e nossa mente a entender quando é a hora de descansar de verdade. A base para construir um sono de qualidade é uma só: consistência. E por mais irônico que possa parecer, a jornada para uma boa noite de sono não começa quando a gente se deita. Não, ela começa exatamente na hora em que a gente acorda. A gente sempre ouve falar, né? A meta para a maioria das pessoas é ter umas 8 horas de sono por noite. Mas aqui vai um detalhe importante. A quantidade não é tudo. É fundamental evitar dormir muito mais do que isso, mesmo no fim de semana. Esse excesso também bagunça nosso relógio biológico. Agora, atenção para a regra de ouro da higiene do sono. Talvez a mais difícil, mas com certeza a mais eficaz de todas. Acordar sempre no mesmo horário. Isso mesmo, todos os dias. Fim de semana, feriado e sim, até depois de uma noite péssima. Sem exceção. E por que essa disciplina toda é tão importante assim? A resposta está no nosso ciclo circadiano. Ao acordar sempre na mesma hora, a gente está, na prática, calibrando o nosso relógio biológico. Essa consistência manda um sinal super claro para o corpo, ensinando quando ele deve estar alerta e quando deve começar a se preparar para dormir. Ok, já temos a base da rotina bem estabelecida. Agora vamos avançar um pouco e ver como as nossas escolhas durante o dia vão preparando o terreno para o sucesso, ou para o fracasso, do nosso sono à noite. E a primeira orientação para o período diurno é bem direta. Se existe uma dificuldade para dormir à noite, é preciso resistir à tentação do cochilo. Ele pode até parecer uma boa solução para o cansaço, mas na verdade ele acaba roldando aquela pressão do sono que deveria se acumular para a noite, tornando tudo mais difícil depois. A hora em que a gente faz as coisas também importa, e muito. O ideal mesmo é se exercitar de manhã. Se não der, tudo bem, mas o limite é claro: nada de atividade física muito intensa nas 4 horas antes de ir para a cama. E para os estimulantes, como café, o horário de corte é às 6 da tarde. E quando a gente fala em estimulantes, a lista vai bem além do cafezinho, viu? É preciso ficar de olho em refrigerantes à base de cola, guaraná, chimarrão e até em alguns tipos de chá, como chá preto ou chá mate. Todos eles podem atrapalhar, e muito, o descanso se forem consumidos no final do dia. Muito bem, sobrevivemos ao dia com boas escolhas. Agora a gente entra na fase final, que é super importante. O ritual que prepara nosso corpo e nossa mente para uma transição bem suave em direção ao sono. O primeiro passo desse ritual é começar a diminuir o ritmo. Pensa bem, a adrenalina de um filme de ação ou a concentração total que um jogo online exige mandam a mensagem errada para o cérebro. É como se a gente dissesse: fique alerta. E o que a gente precisa é fazer exatamente o oposto: sinalizar que o dia está acabando. Então, o que fazer? Um roteiro simples pode ajudar. Um lanche leve para a fome não acordar a gente no meio da noite. Um banho morno ou quente ajuda a relaxar os músculos e aquela quedinha na temperatura do corpo quando a gente sai do banho é um gatilho natural para o sono. E para fechar, alguns minutinhos de relaxamento, como focar a respiração, ajudam a acalmar a mente. E essa frase resume um conceito psicológico fundamental. A nossa cama deve ser um santuário, um lugar associado apenas com sono e descanso. Quando a gente leva trabalho ou assiste TV na cama, nosso cérebro começa a associar aquele ambiente com estado de alerta, que é exatamente o que a gente não quer. Mas e se mesmo com todo esse preparo, a gente se deita e nada? O sono não vem. A ansiedade de não conseguir dormir muitas vezes é o maior obstáculo. Por isso, é essencial ter um plano de ação para quebrar esse ciclo vicioso. Essa é a cena clássica, não é? O relógio parece andar mais devagar, a frustração aumenta e o sono parece cada vez mais longe. A regra de ouro aqui é: não lute contra a insônia na cama.
O plano é este, e pode parecer estranho no começo, mas funciona. Passou uns 20 minutos e nada de dormir? Levante-se. Vá para outro cômodo, leia um livro com uma luz fraca, ouça uma música calma, só volte para a cama quando o sono chamar de verdade. Se ainda assim não der certo, a terceira etapa é a chave. Volte para a cama, mas mude o objetivo. A meta não é mais dormir, é simplesmente descansar. Só de tirar essa pressão, essa obrigação de ter que dormir, muitas vezes é o que abre a porta para o sono chegar. Bom, a gente viu aqui um monte de passos práticos, todos baseados em evidências. A mudança não acontece do dia para a noite, mas ela começa com uma única ação. Então, para a gente fechar, fica a pergunta para reflexão. De tudo que a gente conversou, qual é o primeiro, o menor passo que você pode dar ainda hoje para começar a construir o caminho para noites muito melhores?